Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas posições de DCA no mercado de criptomoedas, no Bitcoin, Ethereum e Solana. Como vocês podem ver aqui, o mercado caiu muito forte. A gente tinha mapeado essa região aqui para poder comprar, para poder surfar esse movimento do movimento do maconha descendente. Criou um Wyckoff, bateu numa região, pegou liquidez, impulsionou para cima. Pegou na região que vínhamos mapeando já. Para quem está acompanhando a gente aí, sabe que eu falei que essa região era arriscada, manter um trade. Para quem está em hold, efetuar parcial ou sair da operação para quem está em trade. Ele acabou acumulando, eu mapeei esse FVG com esse bloco de ordem aqui para uma mitigação e voltar a subir, tanto é que, como vocês podem ver, ele respeita, deixando os pavis. Só que veio um dado macroeconômico muito forte que fez esse movimento escrotamente forte aqui. E tu pode ver que ele deixou um pavio, ou seja, pode ser que tenha uma reversão. Eu não entraria em nenhuma operação de trade perpétuo aqui, apenas um hold em spot ali, ou um DCA, para me posicionar, pegar uma zona mais barata ali, em Bitcoin, Ethereum e Solana. A região que eu fico de olho é 109 mil a 103 mil, e essa queda se deu pelo fato dos Estados Unidos, o Trump, né, ele anunciar uma possível tarifa, um tarifário para a China, e aconteceu que gerou um medo muito impulsivo no mercado. Como eu disse, que essa correção muito forte para furar essa região aqui, que tem bastante volume, que seria uma região difícil de furar, seria só com dados macroeconômicos geopolíticos, é o que aconteceu. Ele furou, olha o candle, o tamanho desse candle, extremamente forte, algo totalmente previsível, só pelo fato dos dados econômicos, do que eles estão fazendo aí, né? E possivelmente isso é uma manipulação, pode ser que seja só um papo do Trump novamente para gerar um medo, para ele comprar mais barato e continuar a tendência. Normalmente as sardinhas tendem a acompanhar essas notícias por medo, porque não sabe o real valor do ativo. E aqui nesse site do invest.com ele fala sobre o que aconteceu. Vou dar uma leitura aqui rápido para vocês. Site invest.com, eu creio que alguns já conhecem. O mercado de criptomoedas entrou em modo de aversão ao risco nesta sexta-feira, dia 10, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor novas tarifas contra a China em resposta ao endurecimento das regras de exportação de terras raras por Pequim. Isso aconteceu lá por volta das 4h50, o sentimento predominante entre investidores eram de cautela diante da possibilidade de um conflito econômico prolongado entre as duas maiores potências globais. Aí o que aconteceu? O mercado corrigiu com muita força, caiu, né? Ele chegou numa região que não era prevista. Então, para quem está em DCA, final de semana não atuaria em trade pelo fato do final de semana não ter dados macroeconômicos nem nada do tipo. E os sardinhas e varejistas, normalmente, quem não sabe o real valor do ativo, tende a seguir o que está de fato. No caso, está tendo um medo muito grande, possível ameaça do Trump, aí a gente não sabe se vai ocorrer essa tarifa ou não. Então essa região aqui, para o DCA, fica viável entre 109.585 a 103.128 aqui. Ficaria com uma compra, mais trade eu ficaria parado por agora, eu vou ficar parado, não vou operar, pelo fato de normalmente final de semana o movimento já é mais fraco, notícia negativa pode cair mais, ou para quem está de olho em um DCA também, ó, nesse fundo aqui, ficaria de olho em um possível trade, abaixo desse fundo aqui, entre 98.200 e 98.230 dólares no Bitcoin. Por quê? Porque vamos supor que chega segunda-feira. Segunda-feira normalmente o mercado tende a abrir abertura de mercado, não tem tanta manipulação. Pode ser que tenha, mas no conceito do ICT, normalmente acontece terça e quarta, são os dias que mais acontece manipulação para a gente surfar uma alta mais forte. Terça, quarta e às vezes quinta, às vezes segunda. A maioria das vezes terça e quarta. Então ficaria de olho num possível movimento aqui nesse fundo, numa criação de um choque, MSS, continuidade numa terça-feira, uma reversão com conjunto de estratégias, para quem quer operar trade, para quem quer DCA, pode comprar aqui sem medo, ou aqui nesse fundo, para o cara que tem, um exemplo, 100 dólares, ele bota 50 dólares aqui, 50 dólares aqui, se chegar, porque pode não chegar, como pode chegar, tudo é variável nesse mercado, né? Nada é 100%, mas trade eu não atuaria por agora, que eu não vou atuar por agora. Essa é a posição entre 109.313 e 103.417 ali mais ou menos. É uma posição para estar comprando DCA. Vamos para Ethereum, Bitcoin. A princípio, nada de medo, tô tranquilo ainda, porque o mercado tende a seguir em alta. Tanto é que essa reação aqui, para um trade mais arriscado, para quem quer ver, né? Se ele faz essa reação, ele cria um bloco aqui, criando um IFVG aqui, criando um IFVG nessa subida, eu ficaria de olho, um IFVG aqui. Mas lembrando que seria ideal numa segunda-feira ali para terça-feira. Agora, final de semana, eu não gosto de atuar. O mercado tem pouca liquidez, então tipo, não fica muito bom para atuar num trade. Mas para DCA essa região. Vamos para Ethereum agora. A Ethereum também derreteu. Chegou na região, ó, esse movimento era viável. O movimento acertamos tranquilamente, fez o breaker block. Voltou lá, aí ele acabou fazendo um IFVG aqui, ó. Voltou para testar e derreteu, mas essa queda a gente sabe que foi por conta da notícia, né?
que o Trump fez. Seguimos tranquilamente ainda, essa região entre 3.883 a 3.397, viável ainda para se posicionar um DCA, se chegar numa região aqui, ó, para quem pegou aqui muito bem. Agora para trade eu não ficaria muito de olho aqui não. Também ficaria de olho aqui, esperaria uma segunda-feira para atuar nesse fundo, com um choque igual eu falei lá no Bitcoin, né? Deixa eu dar um desenho aqui. Um choque igual eu falei no Bitcoin, ou se ele criar um IFVG subindo aqui, indo embora. Aí sim, nessa região criando um FVG por aqui. Eu ficaria de olho disso para quem for atuar em trade perpétuo. Agora spot pode estar comprando aqui nessa região verde que eu falei o preço, ou abaixo desse fundo em 3.375 para se posicionar ali e pegar um preço desconto aqui muito bom para estar se posicionando muito bem no seu DCA. Na Solana, também mesma coisa. Pegou as liquidez lá de baixo, que eu achei que não ia pegar, como eu disse também, que poderia pegar apenas com um dado macroeconômico negativo ou geopolítico, algo do tipo que aconteceu nessa região. Então ficaria aqui, já seria uma região possível para quem pegou aí, ó, abaixo dessa liquidez aqui, ó. Nessa posição, foi uma posição de DCA boa, aqui abaixo do 175 dólares. Aqui também 157, mas no máximo até 174 dólares ali. Vamos ver como é que vai fluir final de semana, nesse sábado e domingo aqui, para ver como que o mercado vai agir. E ele segue, se a gente for aumentar para o tempo gráfico maior, ele segue no icon de acumulação, ó, visível, que ele furou em cima, vai continuar subindo, voltou para corrigir, pode continuar subindo com força, mas bastante interessante estar olhando nessa região. Fiz esse vídeo nessa sexta-feira aqui para estar atualizando vocês. O mercado não está nada bom para operar em perpétuo, né, em trade comum, mas sim em DCA, ele para estar oportunidade para estar se posicionando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta e compartilha pro teu amigo para ficar atento no mercado, para poder entender minhas análises. Lembrando que isso não é uma dica de investimento, é só minha análise, meu posicionamento no mercado. É apenas uma indicação, uma amostra do meu trade. Para quem quiser seguir, fica a favor de vocês. Vocês que decidem, mas não é uma indicação de investimento. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Valeu, fui!